santa e gloriosa paz. Amém. Agradeço a Deus por tudo e por esse grande momento. Coisa boa é o homem ter prazer em levar a palavra de Deus. Sabemos que essa palavra não é minha. E que essa palavra ela é tão respeitada, ela é tão bem aceita, ela tem tantos efeitos, ela é tão poderosa, que esse livro é o livro mais lido no mundo, a Bíblia Sagrada. É um composto de 66 livros em uma enciclopédia única em suas mãos, mostrada, inspirada e escrita por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que essa palavra não é uma palavra comum. Quer um exemplo? Tenta entrar na Alemanha com essa Bíblia debaixo do braço. Tenta entrar na Índia com a Bíblia e saia pregando nas praças. Tente procurar no Japão alguma oportunidade para pregar ao ar livre o poder dessa palavra. Nós sabemos que essa palavra tem poderes, efeitos reais de mudança na vida do homem. Essa palavra é poderosa, irmãos. E nós sabemos que o contexto dessa palavra é feito para impactar a minha vida e me dar exemplos de boas condutas e bons caminhos para seguir ao Senhor. Essa palavra tem poder de libertação, de transformação e de mudança das nossas vidas. E nós vamos falar justamente sobre isso essa noite. Deus me dera essa palavra neste domingo, primeiro dia da semana, primícia nossa para o Senhor é estar no primeiro dia da semana na presença do Senhor, na casa de oração, para glorificar a Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Nós viemos aqui para prestar culto e sair daqui alimentado. É Deus poderoso para cuidar de nós, amém? Livro de Lucas, doutor Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Aleluia. O tema da leitura, a cura de 10 leprosos. Aleluia, Deus. Aos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, em nome de Jesus. Se houver a disponibilidade, pegue um exemplar bíblico. Acompanhe a meditação na palavra. O Espírito Santo é poderoso para falar com você, aonde você estiver. O nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele tem algo para falar no teu coração, para mudar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. Amém? Amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-nos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificamos a Deus por esse ato poderoso da palavra. Oh, glória, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Glorificamos a Deus por esse ato poderoso. O ato poderoso da presença de Jesus no ambiente muda a história. Da presença de Jesus no ambiente muda o contexto, muda o teu currículo, muda o teu agendamento futuro. Deus é fiel. Sabemos que muitas das vezes é o Senhor que tem cuidado dos nossos passos, é o Senhor que tem cuidado das nossas necessidades. Jesus, em seu ministério, em meio à tua glória, em meio à presença de Deus sobre a sua vida, em meio ao ministério planejado por Deus em sua vida, estava no auge das suas palavras. Sabemos que aprove ele de ir a Jerusalém,
Imagina Jesus e seus discípulos no caminho indo para Jerusalém. Ele passa em um determinado lugar entre Samaria e a Galileia. Repara que o caminho ligava as duas cidades, mas em uma certa altura, em um certo espaço, em um certo local, ele entra em uma aldeia. E essa aldeia, repara que são 3 locais distintos que a Bíblia fala. Ele sai com destino a Jerusalém, mas passa por 3 locais. Um local que divide Samaria, Galileia, e ele chega em uma aldeia. Quando ele passa por essa aldeia, a Bíblia fala que 10 homens, sabendo que Jesus ia passar pelo caminho, não perdem a oportunidade. 10 homens, tendo o seu destino já marcado, decretado, morte, condenação decretada, sabem que Jesus ia passando pelo caminho. 10 homens que não perderam a oportunidade de se encontrar com Jesus. Às vezes nós perdemos oportunidades, perdemos ou não perdemos? Perdemos oportunidades de se encontrarmos com o Senhor, perdemos oportunidades de estarmos na presença do Senhor, perdemos a oportunidade de sermos usados pelo Senhor. Quantas vezes nós vemos que a nossa situação de vida, ela não muda porque nós muitas vezes se negamos a agir e a fazer e a realizar o que Deus propagou para nossas vidas. Cristo Jesus, Ele nos dá um grande exemplo, um belo exemplo de não perder a oportunidade. O projeto de Deus sobre a face da terra era obedecer ao seu Pai. Era ser fiel aos mandamentos, à sua ordem, ao querer de Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra. E às vezes essa lição de vida nos mostra que nós nem sempre andamos conforme o querer de Deus. Amém? Sabemos que aqueles homens reconheceram Jesus, a fama de Jesus já estava no auge, Jesus já estava realizando milagres, prodígios, maravilhas, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha libertado, Jesus já tinha feitos grandiosos, Jesus já tinha acalmado a tempestade, Jesus já tinha feito, mortos se levantarem dos caixões. Nós vemos que Jesus já tinha realizado muitas obras, mas aqueles homens acharam que talvez poderia sim, através da fé, ele dar atenção. Por que dar atenção, pastor? Porque aqueles homens tinham as piores influências que toda a sociedade tinha e recebia naquela época. A influência de ser como um homem maldito, homens malditos, homens pecadores, de serem a ponto de serem negados pela sociedade. A Bíblia fala que eles estavam leprosos. Como assim, pastor? Lepra. Sabe que nos dias de hoje, qual o nome da lepra? Nos dias de hoje a lepra tem um nome diferente, mas o efeito é o mesmo. A lepra, ela continua nos dias atuais, só que hoje tem cura. Mas naquela época não tinha. A lepra nos dias atuais é chamada hanseníase. Mas hoje tem tratamento. A tecnologia, a ciência, a medicina, tudo evoluiu a ponto de encontrarem. Mas imagina você viver há 2000 anos atrás, qual é o efeito dessa doença, dessa enfermidade gravíssima, incurável aos olhos de todos. Primeiro, pessoas que recebessem o diagnóstico, não era recebido o diagnóstico pela medicina, mas sim pelos sacerdotes. Mas pastor, agora o pastor está dando laudo de saúde? Naquela época, pastores davam, os sacerdotes davam o laudo de saúde daqueles homens. A enfermidade da lepra era a única enfermidade diagnosticada por sacerdotes. As pessoas começavam a perder a sensibilidade da pele. As pessoas começavam a perder a sensibilidade. E qual era o diagnóstico? Eles iam até o sacerdote, porque no mínimo as pessoas os denunciavam. Tal pessoa tem suspeita de lepra. A lepra é contagiosa. O toque podia transmitir a doença. E as pessoas ficavam receosas quando formava a fama que tinha um leproso em certa casa, um leproso em certo bairro, um leproso em certo vilarejo, em certa cidade. As pessoas já se recuavam, se afastavam e o denunciavam. O teste, eles testavam, iam até o sacerdote local. E o sacerdote testava a sensibilidade da pele. Como, pastor? Água fervendo.
jogava no lugar do vermelhidão ou da insensibilidade água fervente. Se a pessoa não sentisse dor, o diagnóstico era confirmado: está com lepra. Era tão cruel esse nome, era tão difícil esse diagnóstico, era tão complicado um homem ser leproso naquela época. Primeiro, ele era banido da sua casa, banido da sua parentela, banido da sua região, dos seus amigos e banido até da cidade. Ele não poderia andar e nem circular, ele era expulso da cidade que morava. Meu Deus. É por isso que quando Jesus ele vai sentido Jerusalém, que passa entre Samaria e a Galileia, mostra que havia dois povos que estavam junto àquele vilarejo. Então existia a possibilidade de leprosos da Galileia e leprosos de Samaria estarem naquele vilarejo. Aquele vilarejo era um vilarejo exclusivo de pessoas leprosas. Meu Deus. As pessoas eram banidas das cidades. E eles se reuniam num certo vilarejo para sobreviver. Como assim, pastor? Se eles não poderiam conviver com a sociedade, como sobreviviam? Parentes e pessoas próximas levavam o alimento até uma certa ocasião, até um certo local determinado, e viravam as costas e saíam. E eles iam em certo horário, pegavam o alimento e se alimentavam. Meu Deus. Desprezados, isolados. Os judeus ortodoxos, os judeus antigos, aqueles homens respeitados, faziam orações em praças públicas toda manhã. E as orações deles diziam assim: Senhor Deus Yahvé, eu te agradeço por não nascer mulher. Eu te agradeço por não ser viúva. Eu te agradeço por não ser estrangeiro. E também te agradeço por não ser leproso. Eita, meu Deus. Entenda que existia uma certa discriminação. Essa classificação de pessoas. A lepra era pior. Porque as mulheres não tinham direitos. As viúvas eram sustentadas pelos filhos. E os estrangeiros geralmente eram desprezados. Sabemos que a lei lá da Torá, a lei mosaica, lá em Êxodo, fala que não poderiam menosprezar os estrangeiros. Fala que a obrigação era de sustentar e cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas dos leprosos não tinha lei. Leprosos eram simplesmente excluídos. Agora imagina, vamos tentar entender o que é a lepra. A lepra, ela atingia a estrutura muscular, a estrutura física da tua carne. Ela começava a formar grandes feridas e não havia cicatrização. Tumores abertos surgiam no seu corpo. E a maioria das partes afetadas, ou as mais afetadas, era a ponta dos membros. Pés e mãos começavam a desfazer. Dedos se perdiam, orelhas caíam, nariz caía. Imagina a situação de você terminar a sua vida num leprosário, num vilarejo, numa aldeia, onde pessoas viviam todas se dilacerando, se destruindo ao teu redor. Meu Deus. Quanta dor! Quanta dor! Quanto sofrimento! Qual era a dificuldade daquele povo? Qual era o sofrimento daquele povo? Eu fico pensando que aos olhos da sociedade, aos olhos dos judeus, era tido como uma doença de maldição. Era tido como uma doença porque gerada pelo pecado. Era tido como uma doença de rejeição, de condenação. Ninguém queria ter amigo, ou proximidade, ou intimidade com alguém que tivesse esse tipo de doença. Já se sentiu desprezado? Já se sentiu solitário? Já se sentiu isolado? Já sentiu aquela dor da solidão que você fala, não tem um que eu possa dobrar os meus joelhos, sentar ao lado da pessoa e abrir o meu coração? Ninguém pode me dar atenção. Há quanto tempo eu não recebo um abraço, uma palavra de conforto? Quanto tempo que eu não consigo me abrir? Há quanto tempo que eu estou vivendo essas dores? O diagnóstico da lepra na vida do homem era sentença de morte. E nós vemos que espiritualmente a lepra continua matando muitos por aí. Nós vemos que espiritualmente a lepra continua afetando muitas pessoas por aí. Espiritualmente tem muita pessoa leprosa. Espiritualmente tem muita pessoa abrindo mão. Sabe que a lepra excluía as pessoas da sociedade.
Se nós formos fazer uma comparação hoje do que representa a lepra na igreja, do que representa a lepra perante o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, é o pecado. Meu Deus. O pecado é a única coisa que isola o homem de Deus. É verdade. O pecado é a única coisa que isola o homem da igreja. Às vezes nós falamos que não, mas que isso, pastor? Já foi lido hoje aqui que todos pecam, e é verdade. Mas existe o pecado involuntário, você luta contra ele. E existe o pecado praticado com consciência. Meu Deus. Você vive a iniquidade. Quantas pessoas estão vivendo a lepra do pecado, mortos espiritualmente, afastados de Deus espiritualmente, dentro da igreja? Que é uma principal característica, o pecado te traz vergonha. Entra numa roda de homens e mulheres de oração, com vida santa, que são homens e mulheres que se doam, que sabem o que é verdade, a justiça, o amor, praticam a palavra de Deus. E você sabe que o íntimo do teu coração tem aquele pecado escondido. Meu Deus. Você sente o quê? Deslocado, peixe fora d'água, não consegue se encaixar. Você pode até viver no meio deles, mas no íntimo do teu coração você não se sente um deles. Pessoas que ao entrar na igreja, arranca aquele pecadinho de estimação, põe lá fora, entra na igreja, cultuam a Deus, louvam a Deus, glorificam a Deus, pregam, cantam, louvam, são até às vezes usadas por Deus. Por que não? Não pode ser usada por Deus? Pode. Deus honra o dom, Deus honra a palavra, Deus está abençoando aqueles que estão ouvindo, recebendo. É, papai. E aí quando acaba o culto, sai da igreja, vai lá e pega aquele pecadinho, guarda e fala, vamos embora. Meu Deus. Lepra. Lepra. Às vezes a lepra, ela está atingindo toda uma estrutura espiritual em nossas ações cotidianas. Pessoas estão se afastando do Evangelho, porque a lepra do desemprego trouxe necessidade e eles não têm fé de viver pela fé. Eles não conseguem se firmar em dizer, não, Cristo é o meu provedor. A minha ansiedade eu ponho nas mãos de Deus. As minhas necessidades estão sendo vistas por Deus. Ele é o meu Pai, e a Bíblia nos ensina que todo aquele que pede, recebe. E eu não tenho mais fé para isso. A lepra do desemprego está afastando as pessoas. A lepra da doença física. A lepra da depressão. A lepra da traição. Quantos casamentos viraram lepras dentro da igreja? Pessoas que estavam nos aconselhando agora, umas 2 semanas atrás, que estavam na igreja, firmes, de repente começam a se relacionar uma com a outra. Não é de Deus. Deus colocou um amor no meu coração maravilhoso, mas nenhum nem outro tinha nascido de novo. Pouco tempo depois do começo do relacionamento, um se desvia, e um se desvia e leva o outro, e entra em fornicação, e a vida vira uma destruição. Gera-se uma criança e ambos estão afastados. Lepra. Nós sabemos que às vezes ela chega de mansinho, às vezes chega com as pequenas distrações. Perdemos mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia. Lepra. Perdemos mais tempo assistindo os documentários e os jornais nas televisões do que louvando e glorificando a Deus. Lepra. Perdemos mais tempo batendo papo e olhando a vida dos outros do que orando. Lepra. Espiritualmente, a lepra tem consumido a vida de muitos. Espiritualmente, continua sendo uma doença que afasta o homem do povo escolhido. O povo de Israel é o povo escolhido. A lepra tirava eles da sociedade. Mas sabemos que aqueles homens não perderam a oportunidade quando ouviram falar de Jesus. Quantas pessoas ouviram falar de Jesus nos dias atuais? 2025. Tem dúvida que aqui na nossa nação, em nosso Brasil, em todos os 27 estados do nosso Brasil, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Difícil acreditar. Pode ser? Pode. Mas é a grande minoria. A grande maioria sabe o que é o Evangelho.
sabe, com o sacrifício de Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Mas às vezes tem a oportunidade. Ó, meu amigo, está tendo um culto maravilhoso hoje. Jesus te ama, te aguarda lá, quer mudar a sua vida. O que você está passando, Cristo pode assumir essa situação e te dar vitória. Deixa de ser criatura, passa a ser filho. Põe essa batalha nas mãos do Todo-Poderoso. Ele te ama, vai mudar o contexto da sua vida. Aleluia. Tem encontro marcado, tem ou não tem, Mara? Quantos convites, Mara? Essa mulher fala de Jesus para todo mundo naquela escada, naquele escadão, subindo e descendo, encontra com quem? A Mara. Todo mundo conhece a Mara. Canal de bênção. Aleluia. É verdade. Quantos convites para se encontrar com Jesus foram dados? Os 10 leprosos não perderam o tempo, não perderam a ocasião. Verdade. De longe começaram a gritar. Se eles fossem chegar perto, as pessoas, sabe o que faziam? Apedrejavam eles. Meu Deus. Jogavam paus e pedras. Para que eles não chegassem perto. Olha o nível do desprezo. O nível da solidão. O diabo está apedrejando muitas pessoas. Com o ego, com o orgulho, com os prazeres, com a carnalidade. Pedradas. Está como o gigante Golias gritando por 40 dias no meio do vale. Tem alguém aí para me enfrentar? E muitos leprosos com medo, dando um passo para trás. Cada passo que o gigante dá para frente, eles davam um passo para trás. Até que se levantou um pequeno Davi. Hoje nós sabemos que esse pequeno Davi representa Cristo Jesus na minha e na sua vida. Aleluia. Eles clamaram alto e bom som: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Se nós observarmos a leitura no contexto exato, diz que todos pediram: tenha misericórdia de nós. Se havia ali, entre aqueles 10 homens samaritanos e galileus, a Bíblia não fala a quantidade. A Bíblia não fala o número exato dos que estavam dos galileus e dos samaritanos. Mas nós temos essa perspectiva justamente porque eu expresso que no caminho a Jerusalém ele passava entre a Samaria e a Galileia. Aleluia. Não ia falar se não houvesse o contexto daqueles leprosos serem ou da Samaria ou da Galileia. Aqueles homens clamaram. Jesus orou por eles? Não. Se um leproso chegasse hoje para a diaconisa Teresa, ô glória, agora deu o nome, perdoe, misericórdia. Para nossa irmã Maria do Carmo, para Mara, para o Marcelo, para o João Paulo, você visse que a lepra estava em estágio avançado. Nos dias atuais, a hanseníase estava destrutiva. A medicina o tratamento já não dava mais seleção de cura. O diagnóstico do médico era morte. Ele falou assim: ora por mim. Nós teríamos a fé e a coragem de pôr a mão no leproso e orar a Deus. Eita, papai. Fé, né? Que prova, que teste, que difícil. É contagioso. Se eu tocar, eu posso adquirir a doença. Se eu tocar, posso me contaminar. Se eu tocar, a maldição, a condenação dele pode vir para a minha vida. Isso é engraçado que, se nós pararmos para analisar, Jesus ele nos ensina que nós temos que seguir os seus passos. E Jesus nunca orou por enfermo nenhum. Nunca. Não há na Bíblia. Ele determinava com autoridade: enfermidade sai dele. Aleluia. Demônio, sai dele. É verdade. Ele nunca parou e orou. Mas sabe por quê? Porque ele orava antes. Jesus tinha vida de oração. Jesus tinha relacionamento íntimo com o Pai através da oração. E eu costumo dizer que a oração é como uma reserva de azeite. Você tem que ter reserva de azeite. Tem que ter reserva de oração. O teu depósito da oração tem que estar cheio. Porque quando você exige, depende da oração, ela está armazenada dentro do teu ser através da fé. E a autoridade vem porque você está cheio. Jesus olha para eles e fala: vão lá para os sacerdotes. Caminhem lá para a cidade. Se apresente aos sacerdotes. Eles podiam falar: mas Jesus, nós vamos ser curados. Foi o próprio sacerdote
acreditaram nas suas bênçãos. Todos acreditaram que receberiam naquele momento o milagre. Nenhum teve dúvida. Porque a Bíblia fala que quando eles foram a caminho do encontro com os sacerdotes, a caminho de entrar nas cidades, a caminho de se apresentar aos sacerdotes, e eles mesmos que tiraram e baniram ele das cidades, a caminhada, o ato de fé, de obediência, Aleluia. tem cura instantânea. E tem cura que você só recebe através da sua caminhada. Tem cura que é imediata. Deus tinha poder ou não tinha? A Bíblia fala que ele se encontrou com um só leproso. Tocou no leproso. E o leproso foi purificado. Na hora, instantaneamente. Poderia ou não poderia ter feito isso com os 10? Mas ele queria saber se esses 10 obedeceriam. E às vezes eu fico pensando: o conhecereis a verdade vos libertará. Que está lá em João 8,32. Talvez seja um ato de obediência com o tempo, para haver a mudança, a libertação, a transformação, a cura, a restauração, para haver o agir de Deus em nossas vidas. Depende do período chamado obediência. Eles decidiram crer, decidiram obedecer. Não houve contestamento. A Bíblia nos fala aqui que ninguém levantou a voz e falou assim: eu quero ser curado aqui. Eu estou com bronca daquele sacerdote que mandou eu sair da minha casa. Eu não quero relacionamento com aquele sacerdote que me expulsou dos meus amigos. Eles simplesmente obedeceram, João Paulo. Aleluia. E a Bíblia fala que ao caminho, indo de encontro, eles ficaram purificados. Eles ficaram limpos. Eles ficaram curados, sadios. A pele restituiu. A autoridade do nome de Jesus não muda. A enfermidade ainda se dobra à autoridade do nome de Jesus. A doença ainda se dobra à enfermidade. Não importa o tamanho e o grau da sua lepra, ainda há poder e autoridade na palavra, no nome, no sangue de Jesus para dar vitória. Glória a Deus. Repara que todos os 10 foram e todos os 10 foram limpos. Só que no meio do caminho, um olhou para si e falou: rapaz, você está limpo mesmo. Outro, rapaz, estou limpo também. Eu imagino a alegria. Glória a Deus. Aí, então, vamos correr e se apresentar para o sacerdote. Estamos limpos, vamos viver a nossa vida. Quando ele der um aval para voltarmos para a nossa casa, vamos viver a nossa vida. Deus todo. Mas a Bíblia fala que um deles, quando notou que estava limpo, nem chegou a ir ao sacerdote. Correu e se encontrou com Jesus. Aleluia, meu Deus. Gratidão. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Sabe que nós somos ingratos. Vou dar um exemplo meu, dentro da diaconisa Teresa, vou dar um exemplo meu agora. João Paulo, um exemplo meu de ingratidão. É difícil alguém falar de si, né? Vou dar um exemplo meu de ingratidão. Eu tinha aceitado a Cristo Jesus. Jesus decidiu me amar, me resgatou, Ele me escolheu. Não tinha méritos nenhum. Minha mente, meu coração totalmente dominado pelo pecado. Aceito a Cristo Jesus. A força do primeiro amor entra na minha vida. Eu decido andar com todas as dificuldades, decido ser fiel, obediente. Quero viver o novo do Senhor. Mas dentro do meu coração existia toda espécie de ranhuras de pecado que me faziam ingrato. Eu vivi uma vida com um padrão elevado financeiramente. Vivi uma vida com um padrão social elevado no passado. E Cristo falou assim: para mim te resgatar, para mim te salvar, você vai perder tudo. Eu lembro uma vez que estava levando o meu filho lá no centro da escola, 7 da manhã. Eu indo levar ele de moto, uma motinho 125. Motinho simples, fraquinha. Só que antes de Jesus me resgatar, pouquinho tempo antes, eu vinha de motos de alta cilindrada, alta performance, caríssima, moto potente, vistosa, aceitável, aclamada. E quando eu ia, olha só, eu levava ele para a escola, lá no centro de São Paulo. E quando eu voltava, eu passava todos os dias na Avenida Braslene, na zona norte aqui de São Paulo, e passava em frente de uma concessionária da BMW. Uma concessionária por nome Caltabiano, vendia motos da BMW. E eu sempre gostei de moto. Teve esse dia que todas as vezes que passava eu olhava. Mas nesse dia eu parei a motinha.
Minha motinha fraquinha, simplesinha, baratinha, antiguinha. Parei na porta ali da concessionária, a concessionária fechada ainda. 7h pouco da manhã. E eu começo a olhar as motos pelo vidro. Olha o tamanho daquela moto. Olha que motora nova. Olha o lançamento. Olha, aquela moto que eu tinha foi mais cara do que essa. A que eu comprei foi menor do que essa. Hoje eu não tenho condições de comprar nada. O íntimo do meu coração, Deus arrancou tudo, me deixando numa situação apertada financeiramente. Estava orando para que Deus abençoasse no almoço e eu voltasse a janta. Sem nada, nenhuma rola no bolso, nem um centavo. Não tinha uma notinha de R$2 na carteira. Já passou por situação apertada assim? Jesus, quando prova, às vezes dói, né? Mas Ele sabe o que é melhor. A Ele pertence o futuro. Ele conhece a nossa vida. E aí, eu olhando aquela moto, olhando aquelas motos pela vidraça, encosta um vendedor, encosta um funcionário naquela concessionária chique, naquela concessionária renomada, uma BMW do Brasil, aí abre as portas e aquele homem vem com toda a educação, terno, gravata, bem alinhado, bem educado, eloquente, e me chama, e eu sem R$2 na carteira, entro na concessionária com o nariz em pé. Ah, estou dando uma olhadinha. Meu Deus. Olha só, estou dando uma olhadinha. Jesus pega. E olha uma moto aqui, olha outra moto ali, e moto de 1.200 cilindradas, 800 cilindradas, só um motão caro. Aí daqui a pouco ele olha assim, o que o senhor acha dessa daqui? O senhor, rapaz, é muito boa. Eu tive isso, eu tive outra moto ali, eu tive da marca da Yamaha, da Honda, eu tive da marca da Kawasaki, eu tive da marca da Suzuki, e nunca tive uma BMW. E estou pensando em comprar uma BMW, não tinha R$2, desempregado. Pedindo graça para ter o que comer, uma misturinha, sonhando com feijão e ovo. Mas o homem não me conhecia e eu enganando o homem. Aí daqui a pouco eu olhei para o homem e falei, faz o seguinte, faz um simulado de financiamento aí com R$14.500 de entrada nessa moto aqui. Oh, meu Deus. Olha só. E ele senta, educado, me oferece um café, me oferece umas bolachinhas de petisco e faz a simulação, gentil. Sabe aquele vendedor profissional? Eu me senti bem, saí de lá com o meu ego alimentado. Eu vou pensar. Não sei se volto para as outras marcas, se pega a BMW, mas eu vou te dar um parecer. Você me fornece um cartão com o seu telefone, e ele colocou a simulação do financiamento, e eu saí de lá com o nariz em pé, guardei o cartão, montei na motinha, e todo alegre, se sentindo alguém, a minha carne alegre, gritando de alegria. Meu Deus. Olha só, no próximo semáforo, afastado da concessionária, para o semáforo, João Paulo, eu com a motinha. Do outro lado da rua, um morador de rua. Do outro lado da calçada, um morador de rua. Ele estava sentado do lado de um carrinho de pegar papelão, pegar objetos na rua. Ele sentado no chão, ele olha para mim e grita, ei! Eu olhei de raiva de olho e disse, não é comigo não. Pensei, não é comigo não. É você mesmo! Você na moto aí, ei! Eu olhei para ele assim, Deus viu, hein? Meu Deus. Deus sabe o que você está fazendo, hein? Nome de Jesus. Olha só, é errado o que você fez, hein? Não seja ingrato com o Senhor, teu Deus. Meu Deus. Ingratidão. Aquelas motos que satisfaziam a minha carne de alta cilindrada, que me faziam ser aceitos na sociedade, ser aclamado no meio da mulherada, dos amigos na noitada, aquela moto que eram caríssimas de alta performance, estavam me levando para a lepra, para o pecado. Jesus me tirou dos meus olhos que era o melhor e me colocou naquela magrelinha, aquela 125, fraquinha, baratinha, mas me deu em cima daquilo ali salvação, libertação, cura, transformação de caráter. Colocou meu nome escrito no livro da vida. Quando aquele morador de rua gritou e falou assim, olha, não seja ingrato com o que Deus já fez com você. O Espírito Santo bradou no meu coração. Eu não aguentei. Andei pouco, abri o semáforo, andei poucos metros para frente, encostei a moto, debrucei em cima do tanque daquela moto e comecei a chorar. Jesus me perdoa. Jesus, hoje eu tenho o que o dinheiro não pode comprar, me perdoa.
Jesus, obrigado por me libertar desse mundanismo e de tudo que o diabo me oferecia, mas que me afastava do Senhor. Me perdoa. Obrigado pela 125 que o Senhor me deu. É fraquinha, mas o Senhor que me deu. Isso não vai inflamar minha carne. Jesus, me perdoa. Glória a Deus. A ingratidão. Às vezes as nossas ações, aos nossos olhos, parecem ser inocentes, mas no mundo espiritual levam dor e tristeza ao Espírito Santo. É verdade. Ingratidão. Aquele leproso volta sozinho, estrangeiro, se debruça os pés. Ele não tinha se apresentado ainda para os sacerdotes, mas ele viu que já estava purificado. Se ele estava limpo, purificado, liberto, a vida dele já tinha sido mudada. Ele tinha todo o tempo do mundo para se apresentar aos sacerdotes. Sabe o que ele queria? Agradecer ao Senhor da bênção. Aleluia, meu Deus. Sabe o que ele queria? Relacionamento com Cristo. O que nós vemos é que essas pessoas hoje, que estão convivendo nos ministérios, nas igrejas hoje, elas não querem saber de Cristo Jesus. Querem saber do que a igreja, do que Jesus, do que o próprio Deus pode lhe favorecer. Jesus olha para aquele e fala assim, mas vem cá. Imagina a cena, ele com o rosto em terra, nos pés de Jesus, glorificando a Deus. Jesus olha para ele e podia falar o quê? Vou pensar para ficar. Mas não foi 10 leprosos limpos? Não foi 10 que estavam juntos? Não foi 10 que foram curados? Não foram 10 que estavam leprosos e estão agora purificados? Cadê os outros 9? Olha só a proporção. 1 para 10. 10% só. Eu imagino se essa proporção, essa estatística, só 10% for uma realidade dentro das igrejas hoje. Meu Deus. Igrejas com 1.000, 2.000, 10.000 membros. 25 mil, eu uma igreja aqui em Guarulhos com 25 mil membros. Eu fico imaginando, imagina se só tem 10% lá dentro salvos, convertidos, gratos, que nasceram de novo, que reconhecem a glória do Senhor. Se imagina se 90% dos que estão ali só querendo bênçãos do Senhor. Às vezes nós vemos igrejas com teoria da prosperidade sendo anunciadas direto. E nós pensamos, todo mundo que está lá está condenado. Não, às vezes tem 10% que está lá que verdadeiramente é grato ao Senhor. Que estão salvos em Cristo. Que tem relacionamento com sinceridade. Eu fico imaginando quão grande é a misericórdia para que levar os milagres às pessoas. Mas o milagre não salva. O doente, o leproso, o que estava condenado, recebeu vida, cura, saúde, mas vai morrer um dia. A cura não leva à imortalidade. A cura só leva um período maior de estarmos vivos na face da terra. Mas o que aquele estrangeiro, quando Jesus fala sobre o estrangeiro, sabe o que eu imagino? Que se eram 10 leprosos, vamos chutar um valor equitativo, justo. Imagina 5 samaritanos, 5 galileus, 5 que pertenciam ao povo escolhido e 5 estrangeiros. Então quer dizer que tinha estrangeiros ingratos, mas todos os que estavam como o povo eleito eram ingratos também. Meu Deus. Voltou só um, que era inimigo dos judeus, inimigo dos galileus, inimigo dos Israel. Não se relacionavam, os samaritanos, e eles não se relacionavam, eram tidos como inimigos religiosos. Tinham crenças e fé diferentes do que diz a lei mosaica. E aí eu fico pensando, essa batalha espiritual, às vezes ela é tão valorizada aos olhos carnais, humanos, mas aos olhos de Deus tudo é alma. Tudo é alma. Porque Cristo Jesus foi manifesto como a leitura oficial hoje. Para os justos, apropriou-se dos pecados da humanidade. Para os justos e para toda a humanidade da terra, para todo mundo. Que nós possamos aprender que o preço pago na cruz do Calvário tem que pesar em nossa consciência. Nós temos
temos que aprender nessa noite que o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário tem que ter um certo peso em nossas vidas. A nossa história, o nosso ser, a nossa conduta, o nosso dia a dia tem que levar em consideração. Quando nós pensamos no pecado, pensamos em praticar o que é errado, sabemos o que é errado, vai ser que você não sabe quando peca. Vai ser que você não sabe quando erra. Quando lança aquela palavra, você fala, ih, falei, mas já tem a consciência que errou, mas falou. Está consciente. Quando praticou o pecado, fez o pecado, automaticamente o Espírito Santo te cobra. Ele te adverte antes. Tudo acontece em nossas vidas quando nós tendo consciência das nossas situações. Nós não podemos falar, sou inocente para com Deus. 1 João foi lido, filhinhos, não pequeis. Capítulo 2, versículo 1 é isso. Não pequeis, filhinhos, olha só que gostoso. Ele olha para Mara e fala, filhinha, olha que intimidade. A gente ouve isso, entende que quem está falando é papai. Quem está falando é aquele que te formou, te criou, te escolheu como herdeira, como herdeiro. É carinho, é dedicação, é amor, é graça investida. Não dá para a gente abrir mão da falta de misericórdia que Deus fez, agiu em nossas vidas. O que éramos e o que somos. Nós éramos condenados e Cristo nos prometeu os céus. A sentença era certa por mérito, por merecimento, por más obras. Mas Jesus decidiu mudar essa sentença, olhar para nós e ver o nosso coração de uma forma diferente. Vou fazer de você um adorador? É graça. Foi falado hoje sobre salvação. E a salvação foi expressa como? Que vem pela fé na graça de Deus. Aleluia. Favor que não merecemos. Amor que não merecemos. Que nós possamos olhar para Jesus e ver, olha só, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado justo, Jesus Cristo. Aleluia. Ele é justo. Ele conhece as nossas falhas. Ele entende os nossos pensamentos e sentimentos. Entenda uma coisa, não estou pregando a favor do pecado, pelo contrário. Eu estou pregando a favor do pecador. Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não tem negócio com o pecado. Ele até perdoa o pecado, mas a consequência do pecado você paga. Eita, papai. A nossa maior herança, a nossa maior expectativa, o nosso maior sonho, o que nós temos que viver, a história da nossa vida tem que ser baseada no que Cristo nos prometeu: salvação. Aleluia. Aqueles 10 leprosos foram limpos, mas só um foi salvo. Meu Deus. Para pensar, só um foi salvo. Só um foi salvo. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa, com os nossos filhos leprosos, com nossa esposa leprosa, com o nosso esposo leproso, vivendo no pecado, no erro. Nós temos a autoridade e a graça de Deus para levar o Evangelho. Aleluia. Mas a salvação é individual. O convite, a palavra, a expressão de amor, os atos de amor, é nossa obrigação. Não pode ser só falada, tem que ter atitudes. E tudo isso é escrito no memorial de Deus. João Paulo convidou tal pessoa. De coração, ele falou porque ele ama, se preocupa, quer mudar a história daquela pessoa através do meu evangelho. A Mara não perdeu a oportunidade daquela senhorinha que subia com dificuldade, amor. Parou do lado dela e falou que Jesus a ama, que tinha culto, que ela vinha participar da igreja porque Jesus queria salvar. A diaconisa não perdeu a oportunidade no emprego, mesmo sendo patrões importantes. Jesus pode mudar a sua história. O dinheiro pode lhe comprar algumas coisas e você pode acumular essas coisas na terra, mas o que Jesus te oferece, o dinheiro não pode comprar. Nós temos o poder de curar a lepra através do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Que nós possamos entender que Cristo conta conosco. Que nós possamos entender
que somos salvos, lavados, regenerados, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu creio. O poder do pecado não mais tem efeito em sua vida. Não importa o que o tentador, o que o acusador, o que Satanás tenta lhe apontar, dizendo que você não é apto, que não merece. Nós temos quem nos justifica, Cristo Jesus, através da cruz do Calvário. Aleluia, meu Deus. Que a saúde espiritual possa entrar em nossas vidas. E que possamos, pela fé, crer na graça e no amor e na salvação em Cristo Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Saia daqui entendendo, você é amada por Deus. Você é amado por Cristo Jesus. Jesus te ama. Aleluia. E quer mudar a sua história, amém? Amém. Louvado seja Deus.